Bom dia, Pai do Senhor. O, a Bíblia fala lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Relata ali nesse capítulo as palavras de Jesus, quando Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas são as palavras de Jesus. Eu quero esclarecer algo aqui importantíssimo. Creio que seja de conhecimento de todos, mas muitas pessoas não pararam para pensar ainda sobre referente à palavra cristão. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o rei, ele tem um reino, e todo reino tem lei. E então, para ser seguidor de Cristo, para ter Jesus como rei, estar no reino de Jesus, é necessário obedecer às leis, viver dentro da lei. Senão, quando observamos no nosso mundo em que vivemos, natural, observamos que os que vivem fora da lei, ou eles são presos, ou eles são mortos, ou multados. Então, ser cristão é viver dentro da vontade de Jesus, da lei de Jesus. Então, só quero esclarecer isso, porque muitos se dizem cristãos, mas vivem uma vida totalmente fora dos parâmetros bíblicos e com certeza já estão sendo penalizados nesta vida e eternamente também serão. Isso é uma real. Ser cristão, então, é servir a Jesus, obedecê-lo. Outra coisa importante que eu quero enfatizar é sobre a questão de acreditar realmente, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que creem que Deus existe, todos aqueles que creem que Deus existe têm que acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu estava pensando sobre a questão de acreditar. A Bíblia fala que quando Zacarias, que era um sacerdote, ele entrou no templo, o anjo apareceu para ele e falou a Zacarias que a esposa de Zacarias ia ter um filho. Esse filho seria o João Batista, né? E ele não acreditou, porque ele já era velho, a Ana já era velho ainda por cima, era estéril. Toda a vida deles não puderam ter filho por causa da esterilidade de Ana. E a Bíblia diz que quando Zacarias não acreditou, ele ficou mudo. Eu quero fazer uma aplicação sobre essa questão de Zacarias ficar mudo. Por que ele não ficou mudo? Porque ele não acreditou. Então, hoje em dia, estamos vivendo em momentos, os que se dizem cristãos não falam mais sobre arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Essa promessa que tão maravilhosa que Jesus deixou como para todos os cristãos, que um dia ele vai vir buscar, vai vir arrebatar, buscar aqueles que servem a ele, que são do reino dele. E se não se fala mais, se você não fala mais, é porque você não acredita. Se você diz que acredita, mas não fala, é porque na realidade não acredita. E se você não fala e não acredita, com certeza você não vai ser arrebatado. Então, sobre a vinda de Jesus é interessante, sobre o que eu estava falando sobre o cristão ser observador das leis do reino, usufruir dos benefícios que o reino proporciona e também cumprir as leis. E uma das coisas que Jesus prometeu ao nosso rei é que quando ele veio aqui para esse mundo, para essa terra, ele morreu na cruz para dar salvação para todas as pessoas e depois ele prometeu no final da sua vida aqui na terra
o que ele ia buscar, ia vir, São João capítulo 14, que eu já mencionei, ele viria arrebatar a igreja. Então essa é uma coisa que todos os cristãos deveriam ter bem, pensar nisso todos os dias. Cristão, hoje em dia, que se diz cristão, não pensa mais nisso, né? Pensa em ficar rico, pensa em comprar o carro novo. Isso não é errado, né? Mas isso não deve ser prioridade. Não deve ser a coisa que o cristão mais anela. Deve ser realmente o arrebatamento da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala sobre arrebatamento da igreja, ele diz que os que são mortos, que seguiram a Jesus, estavam no reino de Deus, obedeceram a lei, mas morreram e Jesus não tinha vindo ainda arrebatar, esses mortos vão ser ressuscitados. E depois, os que estão vivos vão ter um corpo transformados e vão ser arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram, para estar com Cristo nas nuvens. E ele dizia assim, estaremos para sempre com o Senhor. É a coisa mais maravilhosa que o crente, que o cristão, que é realmente cristão, que realmente vive o cristianismo, todo que realmente é um cristão autêntico, tem essa prioridade, tem esse anseio, o maior anseio da vida do cristão. Não é a Copa do Mundo, não é a Olimpíadas, não é a Disney, não é o show da pessoa mais famosa deste mundo, mas sim de estar na eternidade com Cristo. Falando sobre tendo o céu, o arrebatamento como prioridade, como o maior anseio do cristão, eu me lembro de uma história que eu ouvi, que um casal de missionários, eles foram para a obra missionária de um país para outro país, ficaram lá a vida toda, eles foram novos, 20 anos, com 20 anos, e voltaram lá, já estavam prontos para se aposentarem, né? 60, 70 anos, toda a vida deles eles se dedicaram à obra missionária, ganharam almas, fizeram serviço social, ajudaram espiritualmente as pessoas, materialmente, emocionalmente. E quando eles estavam retornando, eles estavam comentando consigo, vieram de avião, né? Com certeza um comentava com o outro, lá no aeroporto, a igreja, o nosso país vai estar nos esperando com uma homenagem. Mas quando eles chegaram no aeroporto, não tinha nada de homenagem. Então eles falaram, com certeza a homenagem vai ser em nossa casa. Eles estão nos esperando lá com a homenagem. Quando chegaram em casa, não tinha nada de homenagem. A verdade é que já tinha até esquecido dos missionários. Ainda mais que eles já estavam velhos, né? Então, o homem falou para a mulher, eu vou dar uma saída, vou dar uma caminhada, e tu pergunta para Deus se foi essa a recepção que Ele preparou para nós, depois de nós termos dedicado nossa vida toda para fazer o trabalho dEle, para o reino dEle, para o serviço do reino dEle. Pergunta para Jesus se é essa a recompensa que Ele tem para nós. E quando ele voltou da caminhada, ele perguntou para a mulher, você falou com Jesus? E a mulher falou, falei sim com Jesus. E o que ele disse? Ela falou, ele disse que a nossa pátria não é aqui. Amém?